Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os jovens. Não sei até que ponto vocês já estão por dentro do que vai rolar agora no próximo quadrimestre. Entendemos que seria viável, né, todos juntos lá, os professores, de que o conteúdo para vocês jovens seria algo legal para diferenciar dos adultos, um conteúdo diferenciado. Dito as suas devidas proporções, nós estaremos trabalhando esse quadrimestre com a revista muito interessante. O tema da revista desse quadrimestre que nós estaremos trabalhando é o desafio do mundo pós-moderno. Então é um assunto muito já falado entre vocês, né? O Thiago tem abordado por diversas vezes esse assunto, né, da pós-modernidade, né, os seus impactos e tudo mais. Então, a gente entendeu que isso seria muito relevante para ser dito com vocês, né, para ser discutido. E o Luciano, o irmão Luciano, quando veio com a proposta junto com o irmão Fernando, eu e o Thiago, nós achamos interessante, né, e nos colocamos à disposição para abordar esse tema com vocês ao longo dos próximos domingos. E espero que vocês assistam, espero também que vocês possam deixar os seus comentários aqui, aquilo que você entendeu em relação à aula ministrada, e que vocês também façam fórum de debates no grupo de WhatsApp onde vocês estão inseridos, né? O grupo de WhatsApp dos jovens e adolescentes da Jubagno. E a produção ela vai colocar a fotinha da revista para que vocês possam estar por dentro de qual revista eu estou falando e qual revista vocês estarão estudando ao longo desses próximos meses. Caso vocês queiram adquirir, acredito que vocês podem se reunir, né, comprar no site, né, ou em alguma loja evangélica. Mas enfim, vamos direto ao tema. O primeiro tema que nós iremos abordar é pós-modernidade, avanço ou retrocesso. Acredito que vocês saibam o conceito da palavra pós-modernidade, né? Mas para que a gente possa entrar de fato no assunto, eu gostaria de orar, fazer uma breve oração para que Deus possa usar esse tempo para ministrar ao seu coração, que os nossos corações estejam abertos de fato para dialogar sobre o tema, sobre o assunto, tá bom? Então, oremos. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus, nós oramos nesse momento, Senhor. Agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de podermos iniciar uma série de estudos, de debates referente a um tema tão importante para ser falado conosco, em nosso meio, Senhor, que é o assunto da pós-modernidade, o assunto das cosmovisões. Eu lhe peço, ó Deus, que tanto eu, quanto o Thiago, quanto demais professores que puderem estar conosco nesse projeto, nessa empreitada, possamos ser usados como instrumentos do Senhor para falar aos corações de cada jovem ao longo desses próximos meses, Senhor. Usa nossas vidas, Pai, para a glória do Teu santo nome. No nome de Jesus. Amém. Então, vamos direto ao assunto. Pós-modernidade. Antes de mais nada, eu gostaria de explicar de uma forma muito breve qual o conceito de pós-modernidade. A pós-modernidade, ela surgiu por volta do último século, né? Pouco depois da Segunda Guerra Mundial. Até então, a sociedade mundial estava inserida no contexto de modernidade. E essa modernidade começou a partir do século XVIII, com a Revolução Industrial iniciada lá na Europa, mais precisamente ali na Inglaterra, né?
Aí começou o período da modernidade, onde a Revolução Industrial veio para mexer e mudar todos os costumes da sociedade da época. E desde então, os avanços tecnológicos, de uma forma mais direta industrial, né? Não de uma forma de informações, de informática como nós temos hoje, mas naquele período foi um avanço tecnológico, mas de uma forma industrial, né? E desde então, desde a primeira Revolução Industrial, nós tivemos cerca de 3 revoluções industriais, né? E depois, com o período da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, houve um grande avanço, né, em relação a esse período moderno. E aí, quando foi em 1950, 1960, no começo ali da década de 60 do último século, começou a ser difundido as questões da pós-modernidade, né? E com todo esse avanço, a gente pode perceber que muitas coisas mudaram, né? Se você que é jovem, está me assistindo aqui, nos últimos 10 anos, vocês puderam constatar as inúmeras mudanças que ocorreram nos últimos 10 anos, né, em relação à informática, que dirá eu, na casa dos 40, né, da década de 80, 90 até aqui, nossa, a gente viu muita coisa mudar, né? O texto que nós estaremos usando como proposta aqui está em Romanos, capítulo 13, a partir do versículo 11, que diz assim, ó: tudo isso é ainda mais urgente porque vocês sabem como é tarde, o tempo está se esgotando. Despertem, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. A noite está quase acabando e logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras das trevas como se fossem roupas sujas e vistam a armadura da luz. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência à vista de todos. Não participem de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual e de práticas imorais. E não se envolvam em brigas nem invejas. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. Olha só. Então, o que a gente pode inserir na nossa vida de forma prática com esse texto e com a proposta da lição de hoje? O primeiro ponto é que a gente pode discutir é que a pós-modernidade ela trouxe uma espécie de relativismo. O que é relativismo? Vocês já têm falado muito sobre relativismo nos encontros, né? O Tiago, ele gosta muito de levar esse assunto em questão para provocar a reflexão de todos, né? E o relativismo nada mais é do que aquele conceito de que não existe a verdade absoluta, né? Então, essa ideia de não existir a verdade absoluta é algo muito perigoso para os cristãos, porque quando você entende que de fato não existe uma verdade absoluta, você começa a colocar até mesmo em dúvida, né? Começa a colocar em xeque, em evidência, se de fato as escrituras contêm as verdades, né? Aí está o grande perigo. A pós-modernidade também ela trouxe uma variedade de religiões. Se eu te perguntar aqui, quantas religiões, quantas seitas vocês conhecem, vocês vão enumerar uma quantidade muito grande, né, de diversas religiões que existiram, que vieram a existir, né? Com a pós-modernidade também, o que surgiu? Surgiu diversos estilos de vidas, né? Diversos estilos de moda também foi o que surgiu. E outra coisa muito nociva que surgiu com a pós-modernidade é que cada um tem que ficar na sua. A questão do individualismo. Cada dia que passa,
a gente vive em uma sociedade que tem aderido muito a essas ideias da pós-modernidade, onde o que importa é a minha vontade, o que importa são os meus interesses, os meus desejos. Eu tenho que me preocupar comigo. Aquela questão de, eu tenho que compartilhar e me preocupar com as necessidades, com as preocupações do meu próximo, nada. Nessa sociedade que nós estamos vivendo, uma sociedade relativista, pós-moderna, isso tem crescido muito. Então a proposta da lição é pós-modernidade, avanço ou retrocesso? E é isso que eu gostaria de levá-los à reflexão. Você acha que tem sido um retrocesso ou você acha que tem sido um avanço, né? A questão da pós-modernidade. Outra coisa que a gente vive nesse momento pós-moderno é que nós devemos remar contra a maré. Flávio, como assim remar contra a maré? Né? Remar contra a maré é a gente não necessariamente seguir o fluxo, onde todos estão seguindo por uma direção. Nós, como cristãos, né? Nós, todos como pessoas cristãs, nós devemos, de fato, como disse o apóstolo Paulo na leitura inicial, nós devemos estar despertados, nós devemos estar ligeiros, né? Devemos estar ligados no que está acontecendo à nossa volta e não ser levado pela onda do momento, pela onda da sociedade. Nem tudo aquilo que o meu amigo faz é o certo a se fazer, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque em uma consequência dessa, em uma situação dessa, a gente deixa a palavra de Deus de lado e começamos a fazer algo simplesmente porque a gente quer seguir o fluxo, quer seguir a manada. E a palavra de Deus, muitas das vezes, em atos como esse, pode estar nos alertando de que aquilo não é a melhor escolha a se fazer. Outra coisa que a gente tem que ter em mente é qual é a nossa cosmovisão, né? Qual é a sua cosmovisão de mundo? E aí, de repente, você pode não entender o significado e abrangência dessa palavra. Eu quero falar de uma forma bem direta, né? O que significa cosmovisão? Cosmovisão, ela tem como conceito mais direto e objetivo a ideia que você tem de mundo, do mundo à sua volta. E essa cosmovisão que você tem, essa ideia que você tem, ela é construída ao longo dos anos. Você não constrói uma cosmovisão do dia para a noite. A cosmovisão são, muitas das vezes, seus valores, sua ética, aquilo que você tem como certo, como errado. E a nossa cosmovisão, ela é colocada em prática quando nós olhamos uma situação, olhamos uma questão e calculamos de forma individual. E aí está sendo processado dentro de nós, quando acontece isso, a nossa cosmovisão. Qual é a sua cosmovisão cristã? Isso que você tem que refletir. Nos dias de hoje, a gente olha pessoas vivendo da forma como quer, né? E aí eu vejo um texto da palavra de Deus que relata muito o que nós vemos nos dias de hoje, né? Está em Juízes, capítulo 21, versículo 25, que diz aqui: naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem queria. Será que te faz lembrar os dias de hoje? Hoje a gente vê pessoas fazendo o que bem quer, aquilo que dá na telha, aquilo que acha certo, quando na verdade não é certo. Às vezes a cosmovisão daquela pessoa ela acha que é correto, ou simplesmente faz por pura revolta ou para chamar a atenção, né? O que a gente pode ver também é que a pós-modernidade, como eu disse lá no início, ela trouxe uma questão relativista. Nada é absoluto, a verdade depende sempre do ponto de vista de cada um. Não é assim, está errado. A verdade, ela tem que ser verdade, não importa se o outro acha que não é. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós temos que ter convicção de que a palavra de Deus continua sendo absoluta.
A palavra de Deus não é relativa, ela não é relativista, ela não é subjetiva. A palavra de Deus, ela é clara, né? Então a gente tem que ter essa ideia impregnada dentro de nós. A pós-modernidade também, ela faz com que, aliás, ela fez com que houvesse uma transformação na questão intelectual, né? As pessoas se acham cultas demais, as pessoas se acham muito sábias aos seus próprios olhos, né? E começam a desprezar aqueles que estão à sua volta, que de repente, entre aspas, não têm um conhecimento tão acurado como o seu, né? E aí a gente vê lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 19, que a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, né? Então, nem todo aquele que se mostra intelectual, de fato, ele é sábio. Inteligência é diferente de sabedoria, né? E vice-versa, né? Outra coisa que a pós-modernidade ela trouxe também a mudança nas questões religiosas. Nós devemos ter um entendimento hermenêutico, ou seja, a gente tem que ter conhecimento do que de fato diz as Escrituras e saber que a palavra de Deus ela é aplicável nas nossas vidas. Com o avanço da pós-modernidade, e eu estou olhando aqui para a revista e algumas anotações que eu fiz aqui na revista. Com o avanço da pós-modernidade, o liberalismo teológico tem crescido muito nos últimos tempos. Cada vez mais a gente vê crescer o liberalismo teológico. O liberalismo teológico ele vem com a roupagem totalmente sedutora, falando, olha, a mensagem de Deus é o amor, tudo é o amor de Deus que prevalece. Amém, o amor de Deus prevalece, mas o liberalismo ele tem uma forma mais sutil de inserir falsos ensinamentos, colocar heresias no seio da igreja e do meio cristão, né? As pessoas também ficam muito se pegando nessa questão teológica. Mas beleza, Jesus, quem é esse Jesus? Jesus só faz parte da história, um Jesus histórico. Que Jesus é esse, Filho de Deus? A gente pode constatar, lá em João, no Evangelho de João, capítulo 14, entre o versículo 9 e 11, lá diz que Deus Pai se revelou na pessoa de Jesus Cristo a toda a humanidade. Então, Deus ele se revelou na pessoa de Jesus, o Filho de Deus encarnado no meio de nós, para que nós fôssemos resgatados do mundo do pecado. Outra coisa, outra questão que a pós-modernidade trouxe foi a mudança, aliás, as mudanças éticas e morais, né? Quais mudanças éticas e morais que a gente pode citar aqui? Eu posso citar algumas delas que eu deixei aqui grifado e anotado. A primeira é a homossexualidade, né? Ela deixou de ser encarada como um desvio psicológico moral e se tornou uma opção de vida. Outra questão que a pós-modernidade trouxe, no sentido ético e moral, né, do relativismo, é a questão do adultério. O adultério deixou de ser traição, isso encarado pela ótica pós-moderna, né? Deixou de ser traição e se tornou uma aventura, né? Muitas vezes você vê pessoas contando vantagem porque traiu o seu cônjuge, né? Outra questão, o sexo antes do casamento, o sexo pré-conjugal. Isso continua sendo errado. Outra questão é o aborto. O aborto continua sendo errado, mas a gente vê aquele velho discurso onde as mulheres têm batido nessa tecla, né? Dizendo, não todas as mulheres, mas as mulheres que defendem essa ideia, dizendo, meu corpo, minhas regras. Não, é uma vida, não tem regra. Não tem esse de seu corpo, sua regra. Você está matando uma vida, um ser vivo, né? Então, eticamente, moralmente falando, isso é crime, né? E uma outra questão que tem surgido nos últimos meses ou no último ano, enfim,
que talvez vocês já tenham ouvido falar, ou alguém falar sobre essas questões, é sobre as questões do gênero neutro. Quem já ouviu falar no gênero neutro? E o que é gênero neutro? Talvez alguém possa não saber. Gênero neutro é quando a pessoa que está dando um discurso ou escrevendo um texto troca a letra O e A por outra letra. Ou seja, a letra O, geralmente ela distingue a figura masculina. E a letra A no final distingue a palavra feminina. E geralmente, quando alguém vem com esse discurso de trocar e colocar um gênero neutro, é de se ficar em alerta. Porque o gênero neutro ele é equivalente a E, X ou arroba. Eu vou explicar. Quando alguém fala todes estão convidados, ou convidades, ou convidadex, né? Com X no final e com arroba, convidadas, com arroba no final, que dá a entender homem e mulher. Não, isso não é um discurso inclusivo. Isso é um discurso totalmente contrário à palavra de Deus. Né? Não se usa E no final como artigo neutro, como letra neutra, né? Para definir algo neutro. Não existe o X, né? De colocar o X no final. Não existe o arroba. Não, isso aí são imposições que subliminarmente estão querendo colocar no contexto social. E nós, como cristãos, nós devemos estar muito atentos quanto a isso, né? Então a gente precisamos estar atentos a essas questões. O valor que precisa ser recuperado ou mantido é a verdade. E o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é a verdade. Jesus, em sua última oração, registrada no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, está escrito assim, ó, Jesus orando ao Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós precisamos ter coragem de andar na verdade. E nós precisamos ter coragem também para mantermos as nossas bases da fé alicerçadas em Cristo. A pós-modernidade, eu havia perguntado anteriormente, é um avanço ou um retrocesso? A gente nós não podemos ser radicais a ponto de sermos extremistas, falar, não, é um retrocesso, não, é um avanço. Não, existem coisas nocivas que a pós-modernidade trouxe, e aí você pode discordar de mim sem problema nenhum. Mas também trouxe certos avanços que contribuíram de certa forma também para a sociedade, não é? E aí vocês podem discutirem, podem debaterem, podem deixar aqui seus comentários, se você concorda comigo ou não. Estamos aqui para dialogar, para discutirmos de uma forma saudável essas questões, ok? Então, para a gente concluir, eu quero fazer uma conclusão em 2 pontos. O primeiro ponto, vamos refletir sobre 4 perguntas, tá bom? E eu gostaria até de encorajá-los para que vocês façam esse debate no grupo de WhatsApp. Além de querer, se vocês quiserem comentar aqui embaixo, façam um debate também no grupo de WhatsApp da Jubagem, tá bom? Sobre essas 4 perguntas que eu irei compartilhar com vocês. Primeiro, como você combateria o relativismo de cada um pensar como quiser? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, como argumentar a ideia de que todas as religiões são boas e verdadeiras? Já é uma pergunta de forma apologética, em defesa da fé. Pergunta 3. Que outras ideias estão em confronto com as verdades bíblicas? E a pergunta número 4. Em que outras situações podemos perceber a influência pós-moderna? O que tem influenciado, né? Quais situações que a influência pós-moderna tem influenciado que eu não citei aqui no vídeo? Debata sobre essas questões. Então,
esse é o primeiro ponto da conclusão. Agora, para fechar, encerrar, finalizar a nossa aula de hoje, gostaria de levá-los a essas 3 reflexões. De que nós oremos pedindo ao Senhor discernimento e coragem para viver de forma digna do Evangelho nos dias atuais. São desafiadores. Segundo ponto, que a gente confesse, se for o caso, confessar diante do Senhor aspectos da nossa vida que estão sob a influência da pós-modernidade. E eu posso dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, namoro fora dos princípios de santidade. De repente você pode estar vivendo essa realidade. Algum tipo de comportamento pecaminoso. E aí é para a gente refletir. Será que você tem sido egoísta? Você tem desenvolvido baixos valores éticos e morais? E o terceiro ponto, para nós refletirmos, perceber, todos, individualmente, perceber durante a semana situações e exemplos de pós-modernidade. Ok? Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus, a vida de todos e todas vocês, não Podex, todos vocês, e que vocês possam, de fato, interagir sobre esse assunto, tanto aqui nos comentários, como em uma espécie de fórum no grupo de WhatsApp de vocês. Estou muito feliz em poder compartilhar a palavra de Deus e mais esses ensinamentos com vocês também. Em nome de Jesus, forte abraço, Deus abençoe, um ótimo final de semana e um ótimo início de semana que virá.